A gente precisa falar sobre Augusto Cury urgentemente porque tá acontecendo uma coisa séria aqui nesse país e você precisa ver esse vídeo. E a questão é o seguinte: assista o vídeo até o final antes que você tome opinião precipitada do que eu penso sobre o assunto. Então é muito importante que você assista até o final. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu já conheci o Cury antes dele começar a mexer com essa questão da presidência. Eu já seguia ele quando ele tinha apenas 7 milhões de seguidores no Instagram e ele explodiu recentemente. Então, assim, eu já sei quem ele é antes dele ser candidato a presidente. Então, ele, depois do debate da Band, começou a explodir nas redes sociais, né? Absurdamente, assim, de uma forma exagerada, só que não foi exatamente por conta do debate da Band, porque depois do debate da Band mesmo, ele nem tava, assim, tanto no topo. Foi uns 2 dias depois do debate que ele começou a explodir, cortes pegando 200, 600 mil curtidas, com republicações, com, nossa, uma loucura. Então, assim, o nome dele se espalhou absurdamente, quanto é que ele chegou a ganhar 1 milhão de seguidores em 24 horas, se eu não me engano. Ele já deve estar com 10 milhões de seguidores uma hora dessa. Eu tô gravando esse vídeo, ele tava com 9,2 milhões. Então, assim, é loucura o que ele tá conseguindo fazer por pouco tempo, assim, de campanha. Foi por conta de um dia pro outro. Do nada ele explodiu desse jeito. E é aí onde é que tá a coisa grave, porque as pessoas não conhecem ele. O brasileiro, ele tem um problema de que ele toma decisão sobre uma pessoa através de cortes. Ele vê um corte na internet e isso aí ilude ele, faz ele ficar admirado por aquela pessoa. Você nunca nem conhecia ele. Você nunca soube nada sobre ele, você nunca ouviu propostas dele, a maioria de vocês não sabe 5 propostas dele. Mas você viu cortes na internet, todo mundo falando o currículo dele, tanto que é brabo, que é um novo Enéas, falando um monte de coisa, e você fala, não, vamos todo mundo votar nele. Sabe qual que é a preocupação do motivo que eu tô gravando esse vídeo? É que é o seguinte, é muito fácil manipular pessoas e as massas. As pessoas não pesquisam mais a fundo, elas só baseiam em cortes ali nos rios, elas estão ali arrastando o TikTok e se baseia e acredita 100% naquilo e declara apoio para aquela pessoa só por conta de um corte ou por conta da manada. O ser humano, ele é um animal político, né? Então, assim, a gente vê pessoas apoiando tal pessoa, você acaba tendendo a querer entrar na onda também para você conseguir ficar por dentro, né? Para você não ficar de fora. E aí onde é que tá o erro? E o brasileiro cai muito nisso, e isso é perigoso na política. Não é à toa que quem tá no poder ainda tá no poder, é muito por conta desse efeito manada, sabe? Porque qualquer pessoa que vê como o Brasil tava em 2002, que foi quando ele ganhou, né, a presidência, em 2002, R$1 era igual a $1, tava igual, ou um pouco antes disso, enfim, não sei exatamente o ano, mas olha o que aconteceu de lá pra cá, com esse governo do PT dominado por 20 anos. Então, assim, por que as pessoas continuam insistindo nisso? É por conta dessa lavagem cerebral, de ir aonde tá todo mundo indo. E agora com a internet isso é mais perigoso ainda, porque um corte, um Reels viralizado, vira 10 Reels viralizados, porque o pessoal vai querer fazer corte, as páginas de notícias vão querer ficar fazendo corte, influenciadores vão começar a falar, e aí acontece o que está acontecendo. Augusto Cury explodiu numa bolha na internet que tá colossal. O cara, se for fazer uma enquete de Instagram ou de qualquer outro lugar aí, dá Augusto Cury 100% e a galera nem sabe quem ele é, não sabe quantas propostas ele tem, não sabe nada. Porém, eu conheço ele antes de mexer com política, então eu posso expressar minha opinião aqui. Esse vídeo foi gravado, não foi para atacar Augusto Cury, sabe por quê? Porque agora é a parte que eu falei que você tinha que ver até o final. A gente acertou dessa vez. Dessa vez o efeito manada acertou. O Augusto Cury realmente é um excelente candidato. E assim, sem sombra de dúvida, muito superior e mais inteligente que os outros. E um fator principal do porquê que seria sim interessante votar nele é simplesmente pelo fato de que ele não precisava estar lá. Ele é o candidato mais rico de lá, ele declarou mais de 200 milhões, inclusive eu acho que esse dinheiro não está todo declarado não. Tem muita coisa que fica embaixo de holding de empresa, cônjuge também não entra dinheiro do PJ, né? Então, assim, aquilo ali é pessoa física. Eu acho que ele é bilionário em reais, não tenho certeza. Mas a questão é o seguinte, ele não precisava estar lá. E ele está investindo na política, ele tem muito a investir e muito a perder. E ele entende de gestão, gente. Ele é dono de empresas, ele é um médico psiquiatra, ele vende muitos livros, curso, mentoria. Então, assim, ele é um cara que entende de gestão. Inclusive, outro nome que também tem essa questão de, né, ser muito próspero e ser dono de empresa e saber gerir é o Pablo Marçal. São duas pessoas, no caso, que eu apoio. Inclusive, eles são amigos, eles se apoiam. Então,
Dessa vez o povão acertou. O Augusto Cury realmente é um bom candidato, mas não deixa de ser preocupante com o que eu falei. E sobre propostas, eu gosto muito da questão de educação, de ambos os dois, tanto o Marçal quanto o Augusto Cury. Eles querem investir na inteligência emocional, eles querem investir na capacidade inovadora na educação das crianças e adolescentes aprenderem a inovar, a empreender e a ter o que? Inteligência emocional. Então, assim, isso os dois colocam muito em proposta. Eu vejo, sinceramente, no Augusto Cury um cara que não precisava estar na política, ele realmente está porque ele quer fazer a diferença no Brasil. Embora seja muito difícil ele ganhar, infelizmente. Por quê? A questão de Flávio Bolsonaro e Lula, a galera que vota no Lula, enfim, a esquerda acaba sendo muito fiel com a esquerda. Agora, o Flávio Bolsonaro, os evangélicos, o público evangélico, grande parte dos cristãos brasileiros apoiam muito o Bolsonaro e vão em quem o Bolsonaro apoiar, e aí por isso vão no Flávio Bolsonaro. Então é muito difícil aparecer uma terceira via. Se for para ter uma, eu vejo possibilidade real no Marçal. Porque o Pablo Marçal, se ele conseguir reverter a inelegibilidade, ele já provou nas eleições de São Paulo que ele consegue criar uma terceira via, onde estava 100% ele focado em Boulos e Ricardo Nunes, e mesmo assim ele conseguiu ficar pau a pau ali. Então o Marçal consegue criar a terceira via, porque ele, na minha opinião, é o maior orador do Brasil. Então ele consegue se comunicar e ele tem um potencial muito maior de chegar no segundo turno do que o Augusto Cury, na minha visão. Porque o Marçal domina mais oratória, ele domina técnicas de marketing, de explosão, de chamar atenção e viralização absurda, é tudo estratégico. Então ele sabe criar ondas. Fora o fator fama, ele já é conhecido nacionalmente. O Cury, a maioria dos brasileiros ainda não conhece ele. Mas enfim, dessa vez o povo brasileiro acertou, mas tome cuidado, gente. Não venha ficar maluco e assim, hipnotizado e emocionado demais quando aparece algo assim novo do nada. Você nem conhece aquilo direito, você não pesquisou, você não foi atrás. Não vai baseado no que os outros estão falando, não. Se você ficar baseado no que os outros estão falando ou em cortes sem contexto na internet, você vai se dar mal na grande maioria das vezes. Mas, ó, eu declaro apoio sim ao Cury. Pra mim ele é um cara excelente, seria um bom presidente. Esse vídeo não é pra atacar ele de jeito nenhum, quem chegou até o final tá sabendo disso. Ó, eu te peço pra você se inscrever aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Lucas SS. Eu tenho mais de 400 mil seguidores no Instagram. E eu tenho apenas 1 ano de Instagram, eu tenho mais de 200 mil inscritos aqui no YouTube, eu comecei esse canal aqui no YouTube ainda esse ano. E se você tem vontade de também aprender a crescer e viralizar nas redes sociais, eu recomendo o meu método completo, passo a passo, que eu vou te ajudar, que tá aqui na descrição e também no link da descrição, ou no link do comentário fixado também. E política simplesmente é assim, comenta aqui a sua opinião e qualquer outro candidato pode ter uma grande reviravolta também, porque um corte, gente, uma ondinha de internet já é o suficiente para a pessoa estourar no Brasil inteiro e crescer milhões de seguidores. Então, assim, a internet ela funciona desse jeito. E hoje em dia a política é simplesmente um jogo de internet, não é mais só televisão e imprensa clássica. Até o próximo vídeo, tamo junto, vamos pra cima.